Pronto, estamos aqui de novo para mais uma troca deliciosa. E aí, tudo bem? Cansado, pero Ai, bien. eu vou te dizer, eu cheguei em casa, uma baixa de uma energia, parece até assim, sei lá, alguma coisa bateu errado, assim, sabe? Uma baixa mesmo de drenagem energética, assim. Aí eu falei, putz. Aí deitei, tipo, 15 minutos. Assim, eu não tinha força para dar dois passos. Aí deitei, levantei, resolvi umas outras coisas de trabalho, falei, vou malhar. Falei, vou malhar meia hora, tipo, para dar uma outra coisa no corpo. Malhei, tomei um banho, uma ducha assim gelada, enfiei um negócio de hidratação assim para dar um negócio, coisa. E estamos aqui, mas eu estou melhor. Tipo, passei sal grosso no corpo, né? Lógico, dei uma limpada para, tipo, cantar para subir o que era, dar uma limpadinha. Mas eu tava drenada. Eu falei, gente, se eu seguir assim, eu não vou conseguir. Sabe, tipo, quando você não tem energia, eu tava assim. Aham. Mas foi. E Engraçado. Eu estava organizado para fazer exercício físico, mas aí de última hora surgiram algumas demandas e eu falei, cara, é, não vai dar para fazer o exercício nesse momento, eu vou ter que ter uma disciplina aí melhor ao longo da semana. Mas hoje não deu. por isso que a melhor coisa é fazer logo de manhã, né? Pra, É, sabe? mas Tipo, é, é que de manhã eu tenho meu ritmo aqui, assim, sabe? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer minha prática, eu gosto de tomar meu mate um pouco mais calmo. Já tem algumas coisas também do trabalho que já acontecem logo depois que eu saio da prática. Então, acaba que para mim funciona um pouco mais ou ao meio-dia, que é o que eu é mais horário gosto, porque perfeito. para mim é quando eu sinto que eu tô com mais pico de energia, assim, Eu e também. leve, não comer. Então, isso também me ajuda. Mas eu não tenho conseguido fazer esse horário, então tenho feito assim por volta das 6. Esse horário de Tem meio-dia fluído, é tem luxo, esse fluído um horário. pouco. Oi? O horário de meio-dia é luxo, né? É, eu quando consigo, assim, eu gosto, assim, porque tá mais quente, o meu corpo tá também, assim, mais Sim, com mais energia mesmo, assim, mais vitalidade pra poder fazer e leve, sem barriga cheia. Ó, sim. tô fazendo aqui uma coisa que eu tô gostando, vou te recomendar, hein? Hum, Assim, suco verde que eu faço no domingo, e aí ah, eu congelo ele, e aí vou tirando ao longo da semana, e... Só que além disso, eu tenho curtido de ele morninho. é. Nossa, que maravilha! Que Suco verde maravilha! porra, não, eu nunca tomei, mas eu fiz durante um tempo, eu fazia os cubinhos de gelo. Exatamente, é para descongelar o cubinho, aí eu boto numa chaleira, numa panelinha. E aí não deixo ele ferver, mas deixo ele descongelando, porque senão vou, né, mesmo deixando na noite anterior baixando do congelador para geladeira, ele muitas vezes de manhã não tá totalmente descongelado. Aí eu boto assim e, Vira um e de chá manhã verde, né? meio que um chá. É porque eu não deixo chegar nesse ponto assim quente do chá, entendeu? Sim. Tem, em geral, pelo menos quando eu não me perco, eu deixo ele morno. E aí tomar ele, eu gosto dele com gengibre, então tomar ele morno de manhã, assim, pode ser, não sei, pode ser até que perca alguma propriedade, mas nesse momento eu confesso que eu não tô muito preocupado com isso não, assim, já é suco verde que eu adoro, já tá maravilhoso, tomar ele quentinho. Aí eu falei, cara, bateu de noite aqui, eu falei, vou até fazer um agora. Gostei. Eu tava querendo voltar a tomar suco verde, era uma coisa que me fazia bem, mas é, pega muito nesse lugar, né? Se fizer todo dia, é uma coisa que demanda. E aí, pô, é mais um a fazer na nossa vida hoje em dia, né? Que tem muitas coisas. Aí eu acho que tirar um dia e fazer, isso ajuda, porque facilita. Ajuda, tô E eu acho que gostando a de gente fazer final tem de que, domingo, assim, eu sabe? acho que a gente tem que trazer para nossa vida coisas que nos ajudem, que facilitam, né? Porque é isso. A gente às vezes é demandado de coisas que não estão no nosso script que a gente programou, e a gente acaba abrindo mão de coisas que são nossas.
E aí, trazendo isso, já vamos trazer para o que a gente falou que a gente ia começar sempre. O que que te atravessou, o que que está te atravessando, já que a gente está falando nisso? Aham. Quer começar ou quer que eu fale o que que me atravessou? Me Tra- atravessando. tra- Pode trazer. É porque eu tô rindo aqui que eu escrevi uma coisa sobre isso essa semana. Eu tava só Tá. buscando aqui, mas pode trazer. Cara, hoje eu vou trazer uma coisa que me atravessou muito forte e que eu percebo que é algo que tem me, me incomodado, que é o trânsito no Rio de Janeiro. Tá. Né? Tipo, eu estava dirigindo, então duas pistas para entrar, assim, né, para seguir do sinal, e as pessoas fazendo quatro pistas, sabe? E com isso, essas outras duas pistas extras, que não eram a pista para entrar e seguir normal, atrapalhando quem estava querendo seguir no fluxo normal das outras duas, né? Deu para entender? Ficou confuso. Tipo, duas Ficou pistas. confuso, mas tô entendendo que o trânsito tá caótico e as pessoas usaram pista que não era e Sim, travaram tudo. exatamente. Duas pistas para ir para a esquerda, duas pistas para seguir reto. Os putos que queriam entrar para a esquerda usaram quatro pistas, atravancando quem queria seguir aqui e querendo furar quem estava bonitinho, esperando o sinal abrir, sinal fechar, esse daqui. Cara, eu fui tomada por fúria, confesso, grudei na bunda do amigo que estava na frente e não dei um espaço milimétrico pro cretino, eu tô xingando mesmo, pro cretino entrar na minha frente. E xinguei todas as gerações que eu sabia desse ser humano, entendeu? Isso tipo 8 e pouco da manhã. Aí eu falei, Ah, comecei já de bem. manhã? De manhã. Aí, cara, depois que eu xinguei o cara e me realizei que na minha frente não entrou ninguém, eu falei, tá, tô desequilibrada, né? Me desequilibrou aqui esse ser humano, ele não, eu deixei ser desequilibrada, né? Tipo, aí fui comecei, dirigindo, respirei, fiz respirações, né? Tipo, e aí fiquei, puta, eu precisava ter me estressado dessa forma? Não, mas me estressei, entendeu? Me estressei. Não precisava, mas me estressei. E ao mesmo tempo, eu tinha uma reunião, aí eu, tipo, equilibra de novo, Tatiana, volta pro teu eixo, né? Tipo, já xingou o amigo, já botou pra fora e tá tudo bem. Mas eu percebi que realmente, assim, não é o trânsito no Rio de Janeiro. Eu acho que o que tem me estressado muito, acho que a coisa que tem me tirado realmente do meu eixo hoje em dia é a falta de educação e a falta de. Eu vou botar a educação das pessoas, sabe? Esse senso comum de que habitamos o mesmo espaço, o mesmo A lugar, consideração, né? Em relação a. consideração, o olhar para o outro. Porque assim, ele estava com pressa, eu também poderia estar, o outro estava na minha frente também, ou de trás, mas mesmo se não tiver, não interessa. É uma pista, as pessoas não respeitam as leis, né? As regras do trânsito. As pessoas tacam coisa na rua. Então, eu acho que essa falta de educação, essa falta de coletividade, isso tem me atravessado, sabe? E nem sempre eu consigo manter um lugar de tipo, o amigo é mal educado, o problema é dele, eu tô zen aqui, dou passagem. Eu dou passagem para todo mundo, desde que a pessoa seja educada, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que paro, deixa a pessoa passar. Eu dou, eu não fico naquela, mas, cara, quando o cara é assim, que tá errado, muito sobre uma fúria que eu queria ter um carro que do Batman que saísse coisas assim, explodisse o carro do amigo, sabe? Tipo, esse lugar eu sou tomada, eu confesso. Enfim, mas o importante é, botei para fora, depois consegui me equilibrar, mas eu fui atravessada por isso e eu confesso que eu sou o tipo de pessoa que eu xingo mesmo. Não abaixo da janela, mas eu xingo dentro do meu carro. Eu dou uns berros e xingo todo mundo. Engraçado você falar disso, porque por algum motivo que eu não sei nem dizer porquê, hoje apareceu para mim no Instagram uma confusão no trânsito na Ayrton Senna em São Paulo.
né, de pessoas assim que, sei lá, o cara começou a xingar o outro e aí por conta Sim, disso o mas outro vai pessoas lá como e eu. revida e começa a perseguir o cara, sabe, e enfim. Engraçado você falar isso, não sei por quê, assim, foi algum canal de notícia que apareceu, mas assim, eu acho curioso como que o trânsito ele toca num ponto, assim, quanto que eu vejo, assim, pessoas que são super, admiráveis em termos de equilíbrio, de respeito e tudo mais, assim, no trânsito muitas vezes acabam tendo um calcanhar de Aquiles, assim, sabe. Cara, então, isso que você falou eu acho bem importante, porque eu me percebo muito através do trânsito. Eu sou de pessoa que eu Uhum. adoro dirigir, e para mim dirigir é um momento onde, eu tenho sacações, sabe, me vem ali uma organização da minha vida, eu vou falando meus mantras, ou eu vou cantando, sabe, eu ponho música e canto, e parece uma doida, quem olha fala: "Gente, o que está acontecendo dentro daquele carro?". Porque eu realmente, aproveito o momento para estar ali comigo, e sou muito de boa. Quando acontece esse tipo de coisa, que eu permito que o outro, pela sua ignorância, pela sua falta de educação, me afete e me tire do meu eixo, tem dias que eu consigo perceber que aquilo me afeta e eu falo: "Puta, o que está acontecendo comigo? Primeiro, por que esse cara está me dando uma fechada?", digamos, né. Então o que está em mim ali? Eu faço essa terapia, né, essa autoanálise. Mas quando eu não consigo, quando eu só consigo fazer ela depois que eu já xinguei todas as gerações do cara, eh, eu realmente paro para pensar: "Por que que eu estou irritada? Por que que isso me afetou tanto?", né. E aí vou nesse lugar, assim, de me olhar e voltar para o meu eixo, né. Porque, cara, o trânsito eu acho que ele é sim esse só que a questão é que eu vejo que cada vez mais as pessoas estão mais desrespeitando, as pessoas estão cada vez mais estressadas, porque o trânsito está cada vez mais louco, e o trânsito para mim é só um reflexo da sociedade. Porque é Não, isso, é quem está vindo na contramão, é o cara sem capacete, é o pedestre que atravessa não sei aonde, é o outro, entendeu? É o caos que a gente vive refletido naquilo ali, os caminhos. ainda mais numa cidade como o Rio, né, Tati. Tanto na falta de infraestrutura adequada, quanto com uma população que já está assim, Cansado. muito cansada, sabe, sem espaço, assim, de ser vista, de ser cuidada, e cuidada no sentido, assim, pelo que ela paga, não é cuidada num Uhum. sentido, eh, Não é exigindo de nada demais não, é o básico. exatamente, sabe, não é "faça por mim", não, não é sobre isso. É assim: "Não, cara, eu pago meus tributos, eu gero empregos, eu trabalho, enfim, o que quer que seja, e eu tenho meus direitos aqui". E já são tantos anos, né, só vendo a coisa deteriorar a um nível, assim, que isso vai cansando a população, mas assim, não sei, eu te ouvindo e trazendo até um pouco para como, assim, acaba que eu também, né, sou atravessado por isso, né, quando eu tô no Rio, o tempo que eu morei no Rio, e um dos motivos de eu ter saído é justamente esse, né. Eu lembro que na época de faculdade, eu morava no Alto da Boa Vista, estudava na Gávea e trabalhava em Jacarepaguá, em Curicica. E eu trabalhava lá justamente na época que estavam fazendo o Parque Olímpico. Então, assim, foram anos de construção de tudo ali. De todo o Parque Olímpico e de todos aqueles condomínios que depois vieram a ser hoje o que são, mas ali são cidades. Sim, Imagina, um lugar menor que esse, que já é o Península, já tinha população maior do que o Leblon. Península tinha mais 70.000 habitantes naquela época, isso em 2010 por aí, caramba. 2012. E ali é onde é ali, eu acho que é Rio 2, Rio 3, toda essa parte ali, esqueci quais são o nome dos condomínios, é maior que o Península. Então, assim, sei lá quantas pessoas, enfim, obra gigante. E eu lembro que eu saía de casa às 5h40, voltava às 11 e pouca da noite. 5h40 e voltava às 11 e pouca da noite. E assim, o trajeto
do trabalho para a faculdade, né, que era Jacarepaguá para Gávea, atravessando São Conrado, pegando ali a Beirada do Bueno, nossa, demorava às vezes 2, 3 horas, sabe, todo dia. E aí eu falava assim: "Cara, não é possível que a vida seja isso", sabe. Então, assim, eu sinto que parte da nossa irritação é é essa dor, sabe, de estar vendo a vida passar. Porque, assim, andar de carro é gostoso, fazer viagem de carro eu, por exemplo, eu adoro fazer viagem de carro. Para mim, sei lá, remete a passado, filmes, a um imaginário e a um próprio prazer mesmo ali de estar conversando, vendo a diferença do clima, dos lugares, conseguindo observar. Mas, assim, é gostoso quando flui, né, algo que é utilizado como um meio de transporte, ou seja, para te levar de um lugar a outro, de uma situação a outra, passar a ser a situação, que é o que acontece quando a gente se vê preso em trânsito. Eu lembro quando eu era criança, quando eu saía do inglês, eu tinha que atravessar São Conrado, assim, né. Eh, cara, era todo dia ali, 1 hora e pouco só para atravessar o túnel. Então, Sim, assim, quando você começa a perceber que isso não é mais uma passagem, mas, assim, é um tempo de vida, isso é, começa a gerar, assim, pelo menos em mim, eu acredito que mesmo que inconscientemente, em muitas pessoas: "Cara, o que que eu tô fazendo?", sabe, "Que vida é essa? Que rotina é essa? Que es". E aí eu acho que leva a gente, ou deveria, pelo menos na minha concepção, levar a gente para uma reflexão. Assim, é difícil, eu acho, pelo menos, difícil, assim, conseguir manter esse equilíbrio na hora que o bicho pega no trânsito. É impossível e não, não é, acredito nisso. Mas confesso que, cara, aperta um calo ali que é difícil, ainda mais com o nível de falta de educação. Mas para mim o ponto é: "O que que eu posso fazer em relação a isso?", sabe, porque eu vejo que muitas vezes a gente deixa de conceber perguntas e possibilidades de respostas para essa pergunta, sem nem tentar, sabe. sim. Será que eu não posso trabalhar de casa? Será que não tem uma outra empresa nesse mesmo ramo, já que eu gosto do meu ramo, que eu consigo ter? Será que se eu mudar de lugar para ficar mais próximo do trabalho? Não sei, sabe, mas assim, fazer ser, eh, de fato aberto, fazer essa pergunta e ficar de fato aberto para as respostas, sabe. E eu acho que as pessoas em geral não se permitem nem fazer essa pergunta com esse nível de abertura mesmo. Eu acho que eu não sei se eu entendo o que você quer dizer e acho que sim, isso é um caminho, fazer essas perguntas, se abrir, buscar, né, outras possibilidades. Acho que existe sim, momentos que a gente ou, né, a gente fica estagnado e só encontra uma saída e acha que é a única, ou que está preso ali nessa roda, mas existe uma grande parcela que às vezes, cara, é engraçado porque ontem eu estava conversando com o Marcelo sobre isso, ele estava passeando com a nossa cachorrinha, e ele falou que ele passou num ponto de ônibus, ele falou que devia ter umas 80 pessoas. Isso, tipo, sei lá, 7 horas da noite, 6 e pouco da noite, assim, as pessoas saindo do trabalho, todas com cara de tipo, assim, sem nenhuma vitalidade, Total. esperando um ônibus, né, enfim. E ele falou: "Cara, e eu lá, essa hora eu estava passeando, né, com a cachorrinha", tipo, ele falou que aquilo bateu num lugar pra ele de, tipo assim, dele reconhecer privilégios nele, né. Então é isso que eu quero trazer com você, porque, assim, tem muita gente que não tá no momento da vida por N questões de nem de se abrir para esse tipo de pergunta. Porque, assim, às vezes é isso, né, é o que eu me lembro que eu tinha uma manicure que ela morava, eh, Nova Iguaçu, eu acho. Não, aquele lugar de Niterói, São Gonçalo. Falo. E, cara, e era uma função sempre, era isso, 2, 3 horas para vir, 2, 3 horas para voltar, e chega em casa, né, ainda tem que preparar comida, nã-nã-nã, quase não dorme, uma vida que a grande maioria da população vive.
E eu me lembro que a gente falava sobre isso, e eu falei, mas não tem nenhum salão ali, não sei o quê. Ela falou, cara, Tati, não, assim, sabe, que pague é, o que, sabe, que pague um pouco melhor, ou que. Enfim, ela, e agora eu não me lembro, que isso tem muitos anos, mas enfim, eu me lembro que ela falou, não tem. É, Mas eu vou te falar, Tati, assim, eu concordo com você, sem dúvida alguma, tem esse, tem muitas pessoas que têm privilégio e têm essa possibilidade, não penso, mas a grande maioria tem muito menos possibilidade. E isso, desde possibilidade prática a, como é que se diz? Repertório também sim, interno, até mesmo para pensar outras possibilidades. Concordo sem dúvida alguma. Mas ainda assim, por um lado, para o grupo que tem privilégio, eu vejo poucas vezes as pessoas se fazendo determinados questionamentos, e mesmo que não seja para agora, mesmo que seja algo planejado, sabe, para daqui a tanto tempo, porque isso aqui é vital para mim. E do grupo que tem menos oportunidade, porque tem mesmo e tem menos privilégio, por mais que isso também seja uma verdade, eu também vejo pessoas de alguns grupos assim e que se permitem fazer esses questionamentos. E você vê, por exemplo, até mesmo hoje em questões etárias, pessoas mais jovens, hoje em dia já estão priorizando ter menos acesso a determinadas coisas, determinadas condições, porque entendem que aquilo ali machuca, vai totalmente contra algo que ela precisa até, deseja, uhum, almeja, para poder se dar outras situações. Então eu vejo às vezes pessoas indo, sei lá, saindo de grandes cidades e indo para cidades de interior, que às vezes vai até ganhar menos, mas na mas cidade a ela não teria acesso a grandes salários. Teria acesso a umas coisas assim que são meio meia boca. E é um custo assim de transporte, de insegurança, de e às vezes tempo, de tempo. E aí, às vezes, sei lá, a pessoa ia ganhar numa cidade grande 6 mil, às vezes numa cidade pequena vai ganhar 3. Só que o aluguel numa cidade como o Rio, você não vai sair, sabe? Tipo, e aí vai colocar ela em um lugar que é muito periférico, longe da onde ela trabalha. E aí tem que. Entende? Quando começa a botar ali, você fala assim, cara, às vezes vale uns R$ 500, R$ 1.000 a menos para poder, assim, pelo menos comer teu sorvete, pelo menos dormir assim, sabe? Demorar 20 minutos pro trabalho, ao invés de 1 hora, ir tranquila, poder voltar 8 horas, mas voltar tranquila, que você não tá em risco de segurança, sabe? Então, assim, só que isso de fato requer, assim, por um lado, uma coragem, uma abertura para ouvir a resposta, mas também, por outro, pelo menos acreditar assim, cara, existem outras formas de viver, isso é um direito meu e não quer dizer que eu vou viver mal. Sabe, se dá essa que eu vejo que hoje em dia, principalmente quem está em alguns centros como o Rio, que assim, um centro como o Rio é diferente de um centro como São Paulo. São Paulo, pela magnitude que ele tem, existem muitas pessoas de muitos grupos diferentes, né? O Rio ainda tem um pouco algo mais engessado, assim, apesar de ser uma cidade grande e tal. E eu vejo que no Rio as pessoas tendem a ter uma cabeça um pouco mais para uma visão, de um modo geral, sabe? É um pouco mais engessado, e aí não conseguem conceber. E não tô falando que seja fácil, mas assim, cara. E sabe o que que. Até desculpa prolongar aqui, mas que intensifica isso? Que aí eu vou até trazer um pouco algo que me atravessou. É, hoje eu vi um breve trecho, assim, nem vi todo, de um podcast do Leandro Carnal, né, hum, lá no Flow. E aí o Igor perguntou pra ele, eles estavam conversando, não lembro bem como começou. Ele estava falando que ele leu, acho que é Etienne, pelo que eu entendi, eu não conheço, nunca ouvi falar, mas parece que é um livro conhecido, de um escritor russo. E é um livro grande, assim, bem grande. Ele falou assim, aqueles livros que você, além de tudo, ainda faz exercício físico só para segurar. E, e ele falou assim, foi maravilhoso, porque eu já tinha lido quando era jovem, e eu fui reler agora porque um amigo fez a transcrição. E ao reler, eu fui me deparando
quanto é bom a gente poder ler livros desses que são, assim, bem grandes, porque isso é um exercício contra aquilo que a gente está se deparando constantemente, que é o consumir rápido algo. E aí eles abriram um pouco sobre esse assunto, né, sobre o consumir rápido. E ele falou assim: "Olha, eu não tenho nada contra a tecnologia. A nossa evolução, ela caminha conjuntamente com o desenvolvimento de tecnologias. Sei lá, um pau durante a Idade da Pedra era uma tecnologia, né, Uhum, então e aí sim. sempre tem essas brigas, assim, geracionais em relação ao uso de tecnologia, que estamos ficando mais burro ou e tal. Mas não é sobre isso, né, o ponto é que, assim, quando a gente por exemplo, ele falou assim: "Não tem problema você se você precisar falar hoje, no nosso encontro aqui, sobre um livro que você não leu, você pode pegar ali na inteligência artificial e pedir para ela fazer um resumo e passar os pontos principais para você poder minimamente saber do que se trata e poder conversar. Tudo bem, eu não vejo mal nisso. A questão é que se eu te conto aqui", aí ele fez um resumo de 30 segundos do, eh, O Conde de Monte Cristo. E aí ele trouxe assim: "Eu posso te contar, só que eu te contar não te dá a oportunidade de experienciar toda a vivência daquele personagem. Quando a gente vai experienciando a passagem que o personagem vai tendo dentro dos próprios processos dele, esse tempo com essa experiência entra na gente. E essa vivência vai nos formando, porque a gente vai se confrontando, né, com as nossas próprias crenças, com as dificuldades dele, aquilo vai gerando uma série de aspectos dentro da gente que é um processo de amadurecimento, de crescimento, de reflexão. Eu simplesmente te contar a história não faz isso. E mais, ao estar fazendo algo que a gente vai se prolongando naquela experiência, a gente é chamado a treinar foco. E para mim, essa é uma das principais habilidades que alguém precisa aprender a treinar, desenvolver, se quer se distinguir num futuro. A capacidade de focar naquilo que você quer. E mais, quando a gente vai se prolongando nessas experiências, assim, com foco, a gente vai desenvolvendo a virtude de ajustes finos, de aptidões mais sofisticadas, de percepção da pessoa que eu estou me envolvendo, do contexto em que eu estou. Aí ele fala: "E esses ajustes, essas capacidades mais, sofisticadas, mais simples, mais finas, até mesmo motoramente falando", por exemplo, numa mulher, ajuda ela, por exemplo, a se maquiar. Ou num homem, a trocar a fralda de um bebê que tem uma dobra, que tem uma coisinha quando a gente vai fazendo tudo que é rápido, esse estímulo rápido, que é mais grotesco, a gente vai perdendo essas capacidades. E então, assim, não é só sobre ser contra a velocidade, mas também existe até um próprio desenvolvimento nosso, como ser humano. E dá pra gente conciliar os 2. Eu achei isso, assim, sabe, por esse olhar, algo tão valioso mesmo. Total. Não, é E muito vai bom. nisso que você fala, porque ao se deparar com isso, dói muito mais, a gente não tem espaço interno para lidar com um trânsito de 20 minutos. Com alguém, quando a gente, que nem a gente falou há um tempo atrás, quando alguém manda mensagem no WhatsApp, a gente não responde na mesma hora. Antigamente, quando a gente era criança, não tinha nem telefone. Se a pessoa não tivesse num lugar físico onde tem telefone ali, não tinha, não fala, tá bom, não fala. Posso até me preocupar. Ela foi para um lugar que tá perigoso, mas fazer o quê? Não tem que fazer, tá bom, então não tem. É, Então eu acho que a gente tá com menos essa capacidade, sabe? Menos desenvolvida de lidar com essas frustrações, com esses tempos. E isso intensifica a também a lidar com tudo isso. Uma percepção que eu concordo. tenho, assim. Eu acho que nunca é uma coisa só, né? Nunca é, eu acho assim, eu acho que essa questão do, por isso que eu, né, acho que até quando eu coloquei assim, essa questão do trânsito não é só a questão das pessoas estarem mais mal educadas, mais egocentradas, mais desequilibradas.
É também como eu estou no meu dia e a junção de várias coisas. É isso, a nossa falta de paciência, porque sim, estamos todos muito mais acelerados, né? O senso de urgência. Acho que são várias coisas que vão compondo e que nas interações do dia a dia da gente como indivíduos e sociedade, essas coisas vão emergindo e pipocando. E vão, ao meu ver, piorando, porque a gente está numa panelinha de pressão, né? Tudo bem que é engraçado que a gente abriu para um caminho, voltou para o outro, tá nesse aqui agora, né? Tipo, é, já nem mais sei, mas Mas eu você ia falou falar. piorando, eu lembrei de uma apresentação que eu vi recentemente do Siddhartha Ribeiro no Museu da Manhã. E aí Hum, falando assim, ó, eu tô lembrando sempre da minha avó, que ela praticava yoga, eu acho que era vegetariana na década de 50. E ela fala assim, meu filho, se você acha que o mundo tá piorando, você não sabe como é que era na década de 50. Tá muito melhor. O que já tem de gente com mais abertura, com mais cabeça, e falou, então eu me pego isso pra pensar que tá melhorando. Eu entendo o que você tá falando, mas eu só lembrei, assim, essa passagem me lembrou isso. Assim, também tem isso, então, né? tem. Cara, e é muito doido, porque assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente, como ser humano, a gente evoluiu e a gente melhorou. Mas eu acho que em outras a gente regrediu, ou a gente, não sei. É controverso, é confuso. Porque, sim, eu acho que tem mais gente com mais abertura, eu acho que tem mais gente com múltiplos olhares, pessoas conectadas com muita coisa bacana. Sim, mas caramba, Mas sabe o que eu acho? Eu não acho que seja confuso, Tati. Porque assim, se uma bom. pessoa já não consegue ser íntegra, no sentido de coerente, imagina bilhões de pessoas. Porque assim, a nossa vida ela é composta de muitas esferas. Então, de repente, numa época da vida, eu dei dois passos em termos de me desenvolver, de evoluir em um assunto, mas sem querer eu acabei abrindo mão de outro que eu estava me desenvolvendo super bem. Hum, Então, se com uma pessoa assim, com bilhões. Então, assim, eu acho super natural, por um lado. Eu entendo quando você diz a confusão, porque isso pega, aperta a gente. Mas, assim, se a gente parar pra pensar mesmo, analiticamente, é bem natural da gente ter evoluído em algumas coisas e em outras ter regredido. Mas eu acho que o ponto é, assim, o tempo e o espaço encurtaram. Eu acho que essa é talvez um dos grandes desafios que a gente não está sabendo lidar. Porque quando tinha mais tempo, na nossa forma de lidar com as coisas, com as demandas, e tinha mais espaço, porque era uma população menor, mais distribuída entre, né, pegando o Brasil, não era todo mundo só no litoral, por exemplo, só nas grandes cidades. Eu acho que isso abria um espaço, literalmente, dentro da gente, de como a gente lida com a vida, de como a gente lida com os desafios. E desafios de conviver com outras pessoas, mas desafios também que acabam surgindo naturalmente. E eu vejo que hoje em dia, com internet, a gente sabe os problemas que estão acontecendo em tudo quanto é canto do mundo, os efeitos de uma sociedade globalizada e desorganizada, porém globalizada. Então a gente não se organiza a nível globalmente, mas a gente consome e produz a nível globalmente. Isso gera um impacto, né? E aí gera demanda por competição no mercado de trabalho, com robotização, que gera uma produção gigantesca. Então, tudo isso faz com que, assim, a gente está com um espaço e com um tempo muito reduzido. Isso gera uma pressão na gente, né? Isso machuca. A gente está com pouco tempo para desfrutar, para curtir, para poder se conhecer, então, eu acho que esse talvez tenha sido, tá sendo talvez o grande dor nossa, porque isso gera consequências práticas. É o trânsito, é o lixo, é a especulação, é a inflação, sabe? É uma série de coisas que gera uma pressão prática na nossa vida. e aí eu me lembrei, você falando isso, hoje eu até tinha escrito uma coisa aqui para trazer, não eu escrito, eu li uma coisa e queria trazer, mas não vai dar tempo. Hoje a gente tem horário, hoje a gente tem horário, hoje não vai poder deixar fluir aí que nem dois doidos falando. É, mas na próximo encontro eu vou trazer. É sobre esse cara que escreveu, esse Mark Mason, olha pra cá.
que Aham. escreveu esse livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu ainda não acabei de ler o livro, eu tenho ele já há um bom tempo, mas não acabei. Mas não é sobre o livro. Mas até eu acho até legal, porque eu acho que tem um lugar que é isso mesmo, assim, a gente tem que aprender a ligar o foda-se em muitos momentos da vida, mas não é sobre isso. Eu li uma matéria dele falando, ele traz alguns pontos que ele fala. O título, não sei, o título é meio assim, alguns pontos que vão te poupar a terapia. Tipo uma coisa assim. Ou terapia em 7 pontos, uma coisa básica sobre isso. Eu não vou trazer tudo agora, eu vou deixar para depois, porque tem umas coisas, Scott, que abrem muitos temas para conversa, eu acho que isso é legal. Mas sobre o que a gente está falando aqui, tem um dos temas que ele traz que eu acho que tem um pouco a ver, que ele fala assim, cara, muitos dos nossos problemas não têm solução. Aprenda a viver apesar deles. Tipo, e eu acho que é meio isso, sabe? Essa frase dele me pegou, é, porque assim, porra, como o problema não tem solução, sabe? É, e às vezes é isso, muitos dos nossos problemas realmente não têm uma solução, porque tem coisas que não dependem só de mim, né? Tipo, isso tudo que a gente está falando. Eu tenho que aprender a conviver e fazer a minha parte para não ser mais um ser que influencia de forma negativa esse contexto. Tenho que, digo ali, o trânsito, ou a sociedade, ou tudo, né? Tenho que aprender a conviver com isso e não deixar isso me afetar, mas o que que eu posso solucionar? Eu acho esse olhar assim, cada vez mais é que eu tenho tentado assim trazer pra mim, sabe? É porque eu sou um que me pego logo chorando, travado ou reclamando pelo problema que eu identifico, né, no mundo, à minha volta. E graças a Deus hoje em dia é menos, mas ainda tem forte isso dentro, sabe? Uhum. E, e eu vejo assim que de fato assim existe um caminho de você se importar com essas coisas e né, eh, ter um olhar de buscar trazer soluções, independente se vão dar certo ou não, né, de tentar fazer diferente, mas não deixar de viver, sabe? Porque se no final das contas, como você falou assim, eu não lembro como é que foi a forma que ele trouxe, mas pra mim é a forma que chega assim: "Cara, e é sua?". E quando a gente fica muito preso nesses problemas que muitas vezes são sérios, são doloridos, mas, se não tem algo que de fato você possa fazer agora e você tem pra dar, não deixe de viver, não deixe que isso, sabe, Te drene, te né? iniba, te oi? Te drene, drenar, né? Te drene. É, porque assim, é uma preciosidade e eu vejo tão lindo quanto que pessoas, assim, que são empáticas, que são super ativas, assim, perante uma situação, uma causa, mas que também conseguem viver, ser alegre, sabe, ser aberta. É uma coisa tão linda, é tão lindo, assim, é tocante. Você fala assim: "Caramba, aquela pessoa", e também tem pessoas que estão ali numa causa que é super justa, digna, que eu julgo digna, mas acaba que vão se amargurando e você fala assim: "Cara, eu entendo, eu tenho compaixão porque eu também me dói, mas eu não quero ser assim, Sim. sabe, não quero assim, não é o que eu quero pra minha vida". E não. Não, então, eu acho, o que eu acho que essa frase dele, porque é engraçado, porque o que ele fala, né? Ele botou em inglês, mas traduzindo, e eu acho que trouxe uma coisa que eu acho que é bem assim, que muito dos nossos problemas não tem solução. Ok. Eu já fiquei assim, é. Aí ele fala, aprenda a viver apesar dele, sabe? Uhum. Porque isso para mim faz toda a diferença. E aí, trazendo não para esse lugar mais macro, mas para o nosso dia a dia, né? O quanto que às vezes a gente fica preso
remoendo certas questões, né? E aquilo realmente prende a gente, consome, leva para um lugar. E, cara, que se você aprende a viver com aquilo, de repente aquilo se resolve, né? Também tem esse lugar dessa humildade, né? E não dessa prepotência de compreender que nem tudo a gente vai conseguir resolver, nem tudo a gente vai conseguir solucionar naquele momento. Às vezes a gente precisa caminhar um pouco com aquele problema junto, sabe? Tipo, Ou vamos nessa lá. vida, né? E tá tudo certo. Mas assim, realmente aprenda a viver apesar deles, sabe? Isso você falou assim, tá, eu tenho um problema. Mas, cara, isso não vai tirar minha alegria, isso não vai tirar o meu olhar para outras coisas que são bacanas, isso não vai, né, diminuir minha potência. É, Então, qual é a medida certa, né? Ou como é que a gente pode ter esse olhar de saber que esse é um problema que eu preciso olhar, pegar e resolver, e esse aqui é um problema que, puta, eu vou ter que caminhar com ele. Para não entrar num lugar de tipo do acomodar pro tipo também não Uhum. resolver as coisas, entende o que eu estou querendo dizer? Porque a gente ser humano tem isso, né? Então assim, perceber o que é um problema que a gente pode seguir apesar de, mesmo eu não tendo resolvido, e o que é um problema que é a tua chamada de vida, no sentido, cara, isso aqui não dá para negligenciar, isso aqui você vai ter que olhar, porque isso não é um problema que dá para caminhar com ele, né? Total. Então, assim, por isso que essa colocação dele me pegou, porque eu tenho um lugar que eu falo, puta, é um problema, eu tenho que resolver. Mas também tem aquilo, né? Se tem solução, então não é um problema. Se não tem solução, também não é problema, né? Entende? O que eu tenho entendido disso é que, assim, talvez o primeiro passo, assim, é eu tentar entender, assim, faz sentido isso? Faz. Eu acredito, assim, acredito no sentido, no sentido mais raso, sabe? Uhum. Tipo, faz sentido. Tá bom. Então, se faz sentido, deixa eu navegar nesse caminho, sabe? Deixa eu caminhar nessa direção. E aí, conforme os problemas forem apresentando, eu vou entendendo, assim, se é o momento de relevar, vou aprendendo a entender qual é a atitude certa. Entende? Uma frase dessa pra mim, ela serve como um norte. E aí, se faz sentido, eu vou tentar aprender com ela, caminhar aprendendo com ela. Então, porque não tem uma receita, né? Vai ter uma situação que vai me falar assim: não, Jorge, é você acolher isso e lidar com isso. E aceitar que você tá aqui. Tem outra que vai falar assim: Jorge, tu já aceitou há muito tempo. Agora tá na hora de você dar mais um passo. E um passo é botar um limite aqui nessa atitude tua. Entende? Ou minha comigo, ou nas situações em que eu tiver. E então, assim, porque eu vejo que a gente compra muito fácil umas verdades, mas a gente não pratica. E aí, por isso que eu tô falando que é viver essa pergunta, essa frase como um norte, como uma forma. Se aquilo faz sentido para mim, então deixa eu começar a tentar ir nessa direção. Sabe? Viver minha vida indo nessa direção, buscando aplicar, buscando de fato compreender uma frase como essa. Porque muita gente fala, é maravilhosa, não, isso aí eu já sei há muito tempo. Aí eu fico preso nesse eu já sei há muito tempo, só que as minhas atitudes estão muito distantes de saber disso. E aí eu nem me questiono, porque não, eu já ouvi isso aí, ó. Meu pai me dizia quando eu era criança. Eu li isso aí, esse livro, O Mundo de Sofia, sei lá, eu li, isso aí eu já sei. Cara, sabe mesmo? Então, só para trazer aqui para arrebatar, eu escrevi aqui em frente ao meu quadro branco que eu tenho, que eu acho que tem um pouco disso que você falou. Eu botei assim: decisão é ação. Tanto que você falou, porque uma coisa é eu saber, outra coisa eu posso falar assim: ah, tá, não, eu decidi. Tá, mas o que que eu fiz para. Porque a vida não é não concreto. Eu decidi tal coisa, tá, mas o que que você está fazendo, né? O Satish Kumar, da Schumacher College, ele fala, saber Aham, não é praticar. é isso. Decisão é ação. Então, tá aqui na minha E frente. E eu acho isso instigante, entendeu? Eu cada vez mais tenho.
sentido esse prazer, sabe? Porque é uma pesquisa eterna, constante. E claro, tem momentos que a gente quer ligar o foda-se, vai virar as costas, vai bater igual uma criança birrenta no chão, "Eu não quero mais", óbvio, tudo certo, sabe. Então, Vai esse olhar, xingar o cara do carro do lado, fala: óbvio, "Por que que eu óbvio. fiz isso? E espera aí, deixa eu voltar aqui pra mim, quais são minhas ferramentas? Tá, espera aí, voltei". Tem momentos que a gente vai conseguir não xingar o cara do lado e falar assim: "Porra, mas que babaca". Ele vai estar julgando ele. Eu te falei, né, da tropeçada. Da caminhada, exatamente isso, sabe, tipo, e aí? Tudo bem, voltei, mas Eu vão ter acho que momentos que a quando a gente também consegue ser maior que essa parte nossa e falar: "Puta, não, tá bom, o cara tá estressado, mas eu vou continuar no meu aqui". eu acho que é isso que a gente vem falando e que você tocou aqui no assunto, que é isso, é essa grande experiência, né? Essa é a gente saborear, né? A gente se permitir olhar a vida como essa grande Esse possibilidade desejo de querer viver esse mistério, isso, de se sabe? experienciar, né? De se Total. percebendo de várias formas, e para isso a gente precisa passar por N situações e, e ter esse lugar dessa curiosidade, né? Porque eu acho que quando você olha com essa curiosidade, a gente alivia muito o peso da autoexigência, sabe? De um perfeccionismo, porque e também a curiosidade instiga a gente a seguir. Então ela traz essa gentileza que a gente tanto fala, né? Mas ela traz Traz um também movimento. movimento, ela E aí não traz fica parado ali aceitando, né, esse meramente tesão, de forma né? passiva. Esse libido, né? Dessa energia, desse libido pela vida, assim, né? Dessa questão de se Total, colocar. É, é. total. Bom, então E vamos. O que que você quer trazer mais? Porque a gente precisa ir encerrando. O que que você não, para quer? finalizar, eu vou só compartilhar aqui esse breve textinho, que Vai, é manda. curto mesmo. Agora desde aquele lá eu tô É com isso aqui curto, na né? cabeça. Mas é porque eu sinto que eu ainda tô entendendo ele também, mas eu sinto que ele tá relacionado com o que a gente falou hoje, sabe. Tá, então E é: manda. liberdade tem seus limites. A vida se faz nos encontros. São nos limites que a luz ganha forma. A doutrinação é um caminho de ascensão que tem na liberdade o impulso. Do que me atravessa, sou ponte. E eu acho que tá É, totalmente essa assim, seu ponte é eh, lindo, né? é, sabe, porque é em tantos níveis isso, do que me atravessa, sou ponte. Adoro conectar pessoas, sabe. "Nossa, você tem tudo a ver com tal não sei o quê", tenta falar com tal pessoa, talvez tenha um lugar para você lá na empresa dele. "Pô, faça um negócio, pô, não sei o quê". Mas também dos meus pensamentos que me atravessam, que geram minhas emoções e eu preciso dar vazão, das energias que me atravessam, sei lá da onde vem, sei lá Sim, mesmo, sabe. E que é difícil lidar, mas assim, quando consigo encaminhar, nossa, eu agradeço tanto, assim, porque, são nesses momentos que eu vejo a vida, assim, numa intensidade que nos lembra que a gente está vivo mesmo e como é gostoso, sabe, quando a gente tem uma catarse, como é gostoso, assim, porque isso ela deixa de ser morna, e sim, aí a gente sente esse impulso da vida. Mas é curioso, porque tem esse aspecto dessa dualidade entre a liberdade e o limite, né, que liberdade maravilhosa, liber sabe? Mas assim, para construir, para fazer, para materializar, para crescer, precisa ter uma direção, precisa ter um limite. E a própria vida se cria nesse encontro, né, do encontro dos corpos, do encontro dos seres. Então assim, esse isso vai se desmembrando em diferentes aspectos. Então assim, a gente acaba
por incompreender a liberdade, a gente incompreende também o que que é doutrinar, sabe, o poder de doutrinar, o poder de colocar limite, limite na gente mesmo, e lidar com os limites de uma forma, de fato, saudável, gostosa, sabe, baixando a cabeça, com respeito, com admiração até. Quando bem feito, um limite nos faz crescer. Então, assim, eu acho que isso está tudo relacionado, porque quando você fala assim: "A gente não está sabendo conviver em sociedade, no respeito com o outro", sabe, no trânsito, quais são as minhas responsabilidades, quais são os meus limites, num estado do lado do nosso, as pessoas param antes do no sinal amarelo, não trancam um cruzamento, entende? Então, assim, são em tantos níveis, mas também como eu coloco limite nessas partes minhas que querem brigar, eu falo: "Cara, já deu. O cara tá errado, completamente errado, mas já deu. Aqui não, sabe, aqui acabou, pra você não mais, sabe. Você já caminhou". Então, assim, vai pra tantos lugares e aí, de novo, essa curiosidade, essa pesquisa interna que é maravilhosa, sabe, é maravilhosa, assim, é eu ser senhor de mim mesmo, ou ter esse norte, não que eu seja, mas, de novo, ter esse norte e me colocar nesse caminho. Enfim, então acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Não, tem tudo a ver. Eu acho que a gente deixa aí esse esse convite, né, para olhar a vida com essa curiosidade, né? É, e com essa grande esse grande laboratório que é viver, né? Acho que a gente falou tanta coisa aqui hoje, mas é engraçado, né? Como uma coisa vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, e a gente, enfim, é sem fim mesmo, né? Mas foi bom, foi bom. Eu gostei, acho que abriu muita coisa. Fizemos. Ainda bem que você soube concluir, porque eu não ia saber concluir, não. Me segurando aqui. Tem que acabar, né. Estão Tem, colocando limite na gente. hoje tem que acabar, hoje vai ter que acabar. Mas eu Então gostei tá. disso. Talvez a gente possa começar na outra do que me atravessa, sou ponte. Isso é lindo. É. E é preciso firmeza para sustentar a ponte. Sim. E E essa essa firmeza ela questão, exige uma série de aprimoramentos, de construção, de abdicar. Então, assim, tem muita coisa nisso, sabe. base, né? De base. Base, de base. É. Porque é isso, a liberdade, ela não é essa coisa louca, sem, né? Até para a liberdade você precisa ter essa base, essa construção, esse. Porque E senão. como ponte, a gente só se mantém aberto. O tempo da travessia não é com a gente. Então ainda tem, sabe, um exercício ali, seja a travessia de uma fase da vida, de algo que Sim. está passando, a decisão da outra pessoa com quem a gente está convivendo, que está em outro ritmo e a gente está precisando lidar. Então, assim, tem muita coisa de fato, né. Mas é isso, não vamos abrir mais aqui, Não, porque cenas dos próximos capítulos. cenas dos próximos capítulos, exatamente. Foi muito bom. Vamos fazer nosso momentinho de silêncio então, para Vamos, finalizar? puxa aí. Puxa aqui então. Ok. É isso. Obrigada. Beijo, viu? Beijo.